chamado de Viadinho por seus piores inimigos, o irmão do Rei Sol, que circulava por Versalhes de salto alto e peruca, sem pedir licença a ninguém, e o maior romancista do século XX, pego pela polícia em um bordel masculino com champanhes na mesa. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar sobre 3 dos nomes mais famosos da história francesa que compartilhavam algo além da nacionalidade: o fato de que a história oficial preferiu passar rápido demais pela parte mais interessante da biografia deles, que eles eram homens que amavam outros homens. A França sabia, a corte sabia, a polícia sabia, só o seu livro didático decidiu que não precisava mencionar. Vamos descobrir por quê. Vamos começar com o rei francês, que a história dizia que era só excêntrico, Henrique III. E vamos do início. Ele nasceu no pior momento possível, dentro da pior família possível, para exercer qualquer tipo de individualidade. O Henrique III nasceu em 19 de setembro de 1551, em Fontainebleau, quarto filho do rei Henrique II e de Catarina de Médici, aquela Catarina de Médici, que 8 anos depois do seu nascimento se tornou a mulher mais poderosa do reino, já que o marido morreu após uma flechada no zóio. Lembra que eu contei no vídeo do Nostradamus? Enfim. Depois desse acidente, em 1559, sua mãe governou de fato, primeiro como regente do Francis II, que foi casado com a Maria da Escócia, depois do Charles IX, enquanto a França sangrava nas guerras de religião, aquele conflito de décadas entre católicos e huguenotes que transformou cidades inteiras em cemitérios e fez a nobreza francesa se especializar em mudar de lado conforme a conveniência política. O Henrique cresceu, então, nesse ambiente, viu 2 irmãos mais velhos no trono e quando chegou a vez dele, em 1574, a França estava destruída por quase 20 anos de guerra civil religiosa e o tesouro do reino estava num estado desastroso. Ele tinha 22 anos, já tinha servido como chefe do exército real e derrotado os protestantes em batalhas importantes. Então, ele não era exatamente o tipo delicado e indefeso que a propaganda inimiga mais tarde tentou pintar. Mas tinha um problema, e esse problema era estético e político. O Henrique não tinha o menor interesse em parecer o tipo de rei bruto, caçador e guerreiro que a aristocracia francesa do século XVI esperava ver sentado no trono. Ele tinha minions. Os minions, antes do reinado do Henrique, não carregavam nenhuma conotação sexual, era simplesmente o termo usado, desde o tempo do Charles VIII, para designar os favoritos de qualquer grande senhor. Quando o favorito estava em evidência, ele recebia o privilégio de dormir no quarto real, o que tinha um peso quase sagrado, porque o quarto do rei era considerado o espaço próximo ao divino. Mas, sob o reinado do Henrique III, os cortesãos que compunham esse ciclo adotaram um estilo tão extravagante em trajes, perfumes e maneiras que viraram alvo de piada imediata. O povo via o rei cercado de rapazes bonitos e bem vestidos, enquanto o reino ardia. E claro que os inimigos políticos viram uma oportunidade. Os calvinistas foram os primeiros a dar essa conotação sexual para o termo. Hostis a qualquer tipo de frivolidade da corte católica, eles proibiam dança, condenavam a moda, desconfiavam de qualquer coisa que parecesse prazer mundano, partiram para dizer que os cortesãos do Henrique eram afeminados. A Liga Católica, que era a rival política do Henrique por razões completamente diferentes, por exemplo, o líder dela, o Henrique de Guise, queria o trono. Eles pegaram essa narrativa dos calvinistas e expandiram numa campanha que misturou crítica religiosa com a difamação pessoal. A acusação de homossexualidade era a arma mais pesada disponível no arsenal medieval e renascentista, porque combinava pecado religioso com uma incompetência política, ou seja, o rei que se deita com homens é um rei fraco, passivo e não pode governar. Era uma acusação projetada para destruir a legitimidade, e não para informar isso para o público. E aqui é onde fica tudo complicado, porque os historiadores modernos se dividem sobre o que era real e o que era arma política. Uma corrente sustenta que os relatos de relações sexuais entre o Henrique e os Minions eram verdadeiros, e que ele de fato
mantinha relacionamentos físicos com os favoritos e que isso era conhecido pela corte, mesmo que não fosse falado em voz alta. Outra corrente argumenta que o Henrique teve amantes mulheres documentadas e conhecidas e que nenhum parceiro sexual masculino específico foi identificado por nome em documentos confiáveis e que a imagem de rei homossexual foi construída pelos oponentes políticos. Os dois lados têm evidência, os dois lados têm pontos cegos e a gente não sabe a realidade. O que é fato é que o Henrique III teve como favorito mais notório um nobre chamado N de Joyeze, a quem concedeu títulos e propriedades de forma que os contemporâneos acharam excessivo, e que o casamento do Joyeze em 1581 foi celebrado com festas que duraram 15 dias e custaram uma fortuna que a França não tinha. Os panfletos da época descreveram a relação com uma linguagem que deixava pouco espaço para uma interpretação inocente. O Joyeze morreu na Batalha de Contras em 1587, 2 anos antes do Henrique III ser assassinado. O frade dominicano Jacques Clement matou o rei em 1º de agosto de 1589. Ele era um fanático religioso, membro que acreditava que o rei era um monstro moral que deveria ser eliminado. O Henrique III morreu sem herdeiro. Com ele se encerrou a dinastia Valois, que tinha governado a França desde 1328. O trono passou para o Henrique de Bourbon, Henrique IV. Ele foi casado com a irmã do Henrique, a Margot, que o casamento culminou lá no massacre do São Bartolomeu. Lembra? Então, ele precisou se converter ao catolicismo para ser aceito. De qualquer forma, a França que o Henrique III deixou estava destruída por décadas de guerra religiosa, com tesouro vazio, e a legitimidade da monarquia em frangalhos. Se o Henrique III é um caso ambíguo, o Filipe I de Orleans não deixa margem para dúvida nenhuma. Ele foi o irmão mais novo de Luís XIV, o Rei Sol, o monarca que construiu Versalhes como um monumento pessoal ao próprio poder e que centralizou a monarquia francesa de uma forma que nenhum predecessor tinha conseguido. O seu irmão, Felipe, nasceu em 21 de setembro de 1640 e cresceu nesse ambiente que foi planejado especificadamente para garantir que ele nunca representasse ameaça política ao irmão mais velho. Isso não é especulação, não. Os historiadores documentam que o Felipe foi criado para ser o oposto de Luís em termos de masculinidade. A teoria era que um irmão afeminado e politicamente inofensivo era mais seguro do que um irmão ambicioso e guerreiro. O problema com essa lógica foi que ela funcionou perfeitamente e produziu exatamente o que tentava produzir. O Felipe cresceu fascinado por moda, por joias, por festas, por decoração de interiores e por homens bonitos. Quando criança, a duquesa de Montpensier o chamava de a criança mais bonita do mundo, e a Madame de Monteville, confidente da mãe deles, Ana da Áustria, registrou que ele demonstrava inteligência viva desde cedo. Ele era inteligente, atraente, afetuoso e abertamente homossexual. Em 1658, mesmo antes do casamento, ele conheceu Philippe de Lorena Armagnac, conhecido nos registros históricos como Cavaleiro de Lorena. Ele era nobre e era bonito. A paixão entre os dois começou ali em 1658 e durou aproximadamente 30 anos, atravessando caminhos, casamentos, exílios forçados e toda a corte francesa que tentou em vários momentos separar os dois. Em março de 1661, o Felipe se casou com a princesa inglesa Henrietta Stuart, filha do rei Charles I da Inglaterra, o que perdeu a cabeça durante a Guerra Civil Inglesa, e irmã do rei Charles II, que tinha recuperado o trono. Era um casamento político de alto valor para aproximar a França e a Inglaterra. O Felipe compareceu, cumpriu o dever de príncipe e continua a vida com seu cavaleiro de Lorena. A Henrietta não era idiota, ela percebeu rapidamente que o coração do marido pertencia a outra pessoa e que o Felipe tinha também outros amantes masculinos além do cavaleiro, e que o tratamento que ela recebia estava longe do que qualquer mulher esperaria num casamento. Mas tinha também uma camada de política que complicava tudo. A Henrietta era usada pelo cunhado, o Rei Sol,
como canal diplomático com o irmão dela, o Charles II da Inglaterra, e a usava como alguém relevante, negociadora com voz na corte. Isso dava a ela uma posição peculiar e relevante como esposa de Filipe, mas útil para Luís XIV, o rei. Em janeiro de 1670, cansada do Cavaleiro de Lorena e provavelmente querendo retaliar de alguma forma, Henriqueta convenceu o próprio Luís XIV a mandar prender o amante do marido. O cavaleiro foi julgado e exilado. Filipe ficou devastado. Henriqueta morreu poucos meses depois, em junho de 1670, de forma repentina. As causas oficiais foram contestadas e rumores de envenenamento circularam, mas nunca foram provados. Em novembro de 1671, o Filipe se casou pela segunda vez com a Isabel Carlota do Palatinado, conhecida na corte como Liselotte, uma mulher alemã praticamente o oposto de tudo que a corte francesa valorizava, direta, pouco interessada em moda, estranha aos rituais de elegância de Versalhes e completamente sem ilusões sobre o marido. A Liselotte escreveu sobre o Filipe com uma combinação de irritação, aborrecimento e afeto, que revela que os dois chegaram a desenvolver algo parecido com amizade dentro desse casamento que nunca seria sobre amor. Ela sabia exatamente quem ele era e ele nunca tentou fingir ser outra coisa. Com as duas esposas juntas, o Filipe teve 7 filhos, o que prova que a função reprodutiva de príncipe foi cumprida com eficiência. O Cavaleiro de Lorena voltou do exílio e a relação com Filipe continuou por mais décadas. O escritor Abade de Choisy, contemporâneo da corte, registrou que o Filipe dançava apaixonadamente com o cavaleiro em bailes reais. O Filipe também usava salto alto e peruca extravagante numa corte onde a masculinidade do irmão, o Rei Sol, era o padrão dominante, e fazia isso sem qualquer sinal de que se importava. Morreu em 9 de junho de 1701, depois de uma briga violenta com o irmão Luís XIV a respeito do filho deles, o Duque de Borgonha. A versão oficial diz que o Filipe teve um ataque apoplético durante a discussão e morreu horas depois, tinha 60 anos. Agora vamos falar de um gênio que foi pego pela polícia com champanhe e soldados, mas negou tudo em público. Marcel Proust nasceu dia 10 de julho de 1871 no bairro Auteuil, em Paris, filho de Adrien Proust, um médico respeitado, e Jeanne Will, uma mulher de família burguesa judaica, culta e próxima do filho. Essa combinação, pai católico de prestígio científico e mãe judia de cultura refinada, produziu um ambiente que o Proust desenvolveu como núcleo emocional de tudo o que ele escreveu. Ele tinha asma crônica severa, então passou a infância inteira usando a doença como motivo para ficar perto da mãe, longe das obrigações sociais que o assustavam e dentro dos próprios pensamentos. Ele estudou na escola Condorcet, em Paris, onde desenvolveu amizades intensas com jovens da burguesia parisiense, que depois apareceram disfarçados dos personagens dos seus romances. Na Sorbonne, recebeu licenciatura em letras e estudou filosofia. Desde cedo, circulava nos salões da alta burguesia e da aristocracia parisiense. Lá aprendia esses códigos da elite com um prazer quase obsessivo. E os observava de uma forma que só um escritor tem. Não para participar, mas para documentar, meio Lady Wilson do Bridgerton. O primeiro sinal público de que a vida amorosa do Proust não era o que esperavam chegou em 1897, quando ele se envolveu num duelo de verdade contra o escritor Jean Lorrain. O Lorrain tinha publicado uma crítica do primeiro livro do Proust, que na prática era menos crítica literária e mais sugestão de um relacionamento entre Proust e o destinatário da dedicatória do livro, Lucien Daudet, que era de natureza física e não apenas intelectual. O Proust respondeu exigindo duelo. Os dois se encontraram no lugar, atiraram, erraram e voltaram para casa vivos. O Lorrain nunca mais mencionou o assunto publicamente. O Proust nunca confirmou nada. O Lucien era de fato amante do Proust naquele período. Isso é documentado pelos biógrafos que pesquisaram as correspondências da época. Antes e depois dele, o Proust teve relacionamentos com outros homens, que os biógrafos identificaram com graus variados de certeza. O compositor Reinaldo Raum, com quem manteve relação de profunda intimidade na segunda metade dos anos de 1890. Bertrand de Fenelon, aristocrata
que o Proust conheceu em Veneza e que aparece disfarçado em vários personagens dos seus romances, e Alfred Agostinelli, motorista e secretário que o Proust empregou a partir de 1907, com quem desenvolveu uma paixão obsessiva que os biógrafos descrevem como a mais intensa da vida dele. O Agostinelli fugiu em 1914, aprendeu a voar e morreu no acidente de avião no mesmo ano. Proust escreveu sobre a perda através do personagem Albertine, transformando o motorista morto numa mulher fictícia. A obra principal do Proust, que tem 7 volumes, foram publicados entre 1913 e 1927, que trata da homossexualidade com uma franqueza que chocou e choca até hoje. O volume Sodoma e Gomorra, de 1921, abre com uma cena que o Proust passou anos construindo. O personagem Marcel, espiando escondido o encontro sexual entre o barão de Charlus e o copeiro Jupien no quintal em Paris. A cena é descrita com precisão e sem julgamento moral explícito, que para a época já era um ato radical. O personagem Charlus é velho, aristocrata, ridículo e trágico, além de ser abertamente homossexual. No romance que estava sendo lido pela mais alta burguesia parisiense, o Proust projetou na ficção o que nunca declarou sobre si mesmo. O André Gizet, escritor francês contemporâneo de Proust, homossexual assumido, recusou inicialmente a publicar o primeiro volume quando Proust o enviou para avaliação. Depois passou o resto da vida arrependido dessa decisão, considerando um dos maiores erros editoriais da história francesa. Os dois se conheciam, circulavam nos mesmos ambientes e tinham visões completamente opostas sobre como lidar com a própria homossexualidade em público. Guide escreveu Corydon, publicado em 1911 e 1924, um livro de defesa aberta dos direitos homossexuais, de uma época em que isso era praticamente sem precedente no mundo ocidental. O Proust nunca assumiu nada publicamente e ele combatia duelos para silenciar quem levantasse a questão. 2 homens, mesmo mundo e estratégias opostas de sobrevivência. Então, chegou a noite do dia 11 de janeiro de 1918, o Proust estava com 46 anos, estava com a asma que o perseguia desde criança, bem forte, que tinha piorado então com a idade, vivia cada vez mais recluso no apartamento do Boulevard Haussmann, saindo pouco, recebendo visitas selecionadas e trabalhando nos volumes finais do romance, que sabia que não viveria para ver publicado integralmente. A denúncia anônima que levou a polícia ao Hotel Marigny, que era onde tinha um bordel masculino, naquela noite permanece sem ordem identificada nos registros históricos. O que eles têm é o documento policial da batida, que descreve com precisão sobre o que foi encontrado: mesa, champanhe e soldados. O nome do Proust no relatório policial foi parar em exposições históricas sobre vida homossexual na Paris do início do século XX. A polícia não fez nada com ele naquela noite. Ele era rico, famoso e o tipo de pessoa que a Paris de 1918 não prendia por esse tipo de coisa, mas o documento ficou. O Proust morreu em 18 de novembro de 1922 de pneumonia, no mesmo apartamento onde tinha passado os últimos anos, ditando as páginas finais do seu romance. Os 3 últimos volumes foram publicados póstumamente, incluindo Sodoma e Gomorra 2, A Prisioneira, a Fugitiva e O Tempo Redescoberto. O homem que escreveu tudo isso nunca assumiu publicamente. Está enterrado no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, num túmulo que recebe flores de visitantes do mundo inteiro até hoje. 3 franceses, 3 séculos, 3 formas diferentes de viver a mesma verdade que a versão didática da história francesa preferia passar depressa. O Henrique III, do século XVI, possivelmente vítima de propaganda política calculada que usou a homossexualidade como arma de destruição reputacional, ou possivelmente exatamente quem os minions dos panfletos diziam que ele era. O Felipe de Orleans, do século XVII, vivendo sem disfarce algum na corte mais rígida da Europa, de salto alto e peruca, amando o cavaleiro de Lorena por 30 anos, enquanto cumpria o dever dinástico de ter 7 filhos com 2 esposas que sabiam exatamente onde estavam pisando. E o Marcel Proust, na virada do século XIX para o XX, negando tudo em público, combatendo duelos para proteger o segredo, escrevendo sobre homossexualidade como honestidade que a ficção permitia e a realidade não, e sendo pego pela polícia com soldados e champanhe,
numa noite de janeiro de 1918, que ficou registrada em documento oficial e acabou em exposição histórica. O que conecta os três não é só a sexualidade, que a narrativa oficial escolheu suavizar. É o que cada época fez com essa informação. Arma política no século XVI, tolerância da corte combinada com necessidade do cumprimento de dever no século XVII, vergonha pública com válvula de escape na ficção no início do século XX. Em cada um desses séculos tinha um custo diferente para você ser quem você era. O Henrique III pagou com a reputação e possivelmente com parte da legitimidade do próprio reinado. O Felipe pagou tendo um amor da vida preso pela esposa com autorização do irmão rei, e o Proust pagou escrevendo tudo disfarçado de Albertine, transformando homens em mulheres na ficção para poder dizer a verdade sem precisar admitir que era sobre ele. A França sempre soube. A versão que chegou até a maioria das pessoas decidiu não detalhar. Esse vídeo é o detalhe que faltou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser saber mais de reis, príncipes, duques que eram abertamente ou não homossexuais, comenta aqui embaixo. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.